Amanhã tem Fluminense e Fortaleza e a gente continua vivo na luta contra o rebaixamento. Um jogo muito importante, a nossa sequência é uma sequência favorável. A gente vai ter Fortaleza, Criciúma e Cuiabá. Depois a gente pega o Palmeiras, que é um outro jogo bem mais complicado. Mas é uma sequência que a gente pode jogar bem, pontuar e começar a construir a escalada para sair aí da zona do rebaixamento. É o segundo jogo do Mano Menezes e a gente vai ter algumas novidades, algumas coisas boas para esse jogo, algumas coisas que podem contribuir para que a gente tenha um Fluminense um pouco mais forte para enfrentar o Fortaleza. O Fortaleza é um adversário difícil. Tecnicamente, peça por peça, eu acho que o Fluminense tem um time melhor se a gente tiver com o time completo, o que não é o caso. Mas o Fortaleza tem um trabalho muito consolidado com o Vojvoda, já há alguns anos na frente da equipe, campeão de Copa do Nordeste, vice-campeão da Sul-Americana. É um time bastante consolidado, que já joga junto há muito tempo. O Vojvoda tem o time na mão ali e pode dificultar bastante a missão para o Fluminense. Mas peça por peça a gente tem um time melhor. A gente sabe que a fase não é muito simples, a fase é bastante complicada. Um trabalho que está começando, o Mano Menezes está tendo pouquíssimo tempo para treinar. Inclusive, segundo informações aí do jornalista José Ilan, ele teve um treinamento, foi um dia para descanso e um dia para fazer um treinamento. Mas apesar disso, o Fluminense precisa vir forte para esse confronto, até porque a gente só tem duas opções. Ou a gente vence e volta a pontuar e volta a correr atrás aí do prejuízo, do tempo que a gente perdeu aí e sai da zona de rebaixamento, ou a gente vence e começa a sair da zona de rebaixamento. A gente não tem outra escolha. O Fluminense é o atual campeão da Libertadores e a gente precisa agora construir uma campanha para tirar a gente dessa situação. Uma informação importante é que o Marquinhos, que já está há 4 jogos fora, ele machucou naquele jogo contra o Cruzeiro, não participou dos 2 jogos do Marcão e também não participou do primeiro jogo do Mano Menezes. Ele vai viajar com o time, não dá para saber ainda se ele vai ser titular, até porque a imprensa não teve acesso ao treino do Mano Menezes, e essa informação também é do José Ilan, então a gente não tem uma escalação para amanhã. Como ninguém acompanhou o treinamento, a gente não vai conseguir ter essa informação, mas a lógica, tudo indica que o Marquinhos deve vir como titular. Das contratações que o Fluminense fez ultimamente nessa janela de transferência, a gente sabe que o Marquinhos foi a única contratação que a gente pode dizer que já deu certo. As outras é melhor a gente nem comentar: Renato Augusto, Douglas Costa, Gabriel Pires, Lucumí, que talvez a gente tenha ainda alguma esperança. O Lucumí está fazendo um bom trabalho na categoria de base, mas no time titular, a última partida dele foi tenebrosa. Ele tomou 2 amarelos e um vermelho, jogou por volta ali de 20 minutos. Mas é um jogador muito novo ainda e pode ser que dê certo, talvez depois do meio da temporada ou para o ano que vem. Mas nesse momento, o que a gente tem de melhor para levar a campo é o Marquinhos. A gente precisa muito dele e tudo indica que ele vai estar em campo amanhã. Outra notícia também importante é que o Fluminense efetivou o empréstimo do Nonato. Outra notícia importante é que o Fluminense efetivou o empréstimo do Nonato. O Nonato é um jogador que em 2022 teve uma boa passagem pelo Fluminense, foi campeão carioca com o Fluminense, estava jogando no Santos e parece que esse ano estava muito mal, não estava se encaixando muito bem ali no esquema do Carille. E o Fluminense teve a oportunidade de fazer essa contratação. Não é uma contratação dos sonhos, não é o que a gente precisa para resolver a nossa situação, mas o Nonato foi uma oportunidade. É um meia que já tem ali um passado, um vínculo com o clube, que jogou bem quando passou por aqui e que o Fluminense não vai ter que pagar nada por ele, deve pagar só o salário. Ele pode sim ser um reforço interessante para o Fluminense. O Ganso parece estar sendo pretendido pelo Santos, então o Fluminense tem que se preparar ali. Não estou dizendo que o Nonato tem tecnicamente ali a mesma capacidade que o Ganso, além de serem jogadores de características totalmente diferentes. O Nonato é muito mais jovem, de muito mais velocidade. O Ganso já é mais lento, mas muito mais técnico. O Ganso, a gente sabe que ele encontra jogadas onde ninguém encontra, que não é a característica do Nonato, mas a gente sabe que nesse momento o Fluminense precisa de reforços e o Nonato pode ser sim uma opção. Com certeza vai ter que correr atrás de muito mais gente. A gente precisa de zagueiro, a gente precisa de outros jogadores de meio campo, a gente precisa de pontas também. A fase do Germancano não é boa e a do John Kennedy também não, então pode ser que a gente precise também de um atacante. Mas nesse momento a oportunidade de contratar o Nonato, pelo menos na minha opinião, foi uma oportunidade boa. Ele no passado já jogou bem e pode ser opção também para o técnico Mano Menezes. Vamos ver o que vai acontecer no jogo de amanhã. A gente não pode perder esse jogo contra o Fortaleza. Na verdade, a gente não pode perder pelo menos 50% dos jogos daqui para frente. É uma métrica bastante difícil de fazer. Dizem que o Fluminense tem que ganhar aí 13 jogos, 12 jogos,
mas além do Fluminense, com certeza os outros também têm que ganhar, e como dizem alguns aí, a gente não está disputando com o Manchester City, o Borussia Dortmund, o Bayern de Munique, a gente está disputando com outros times que estão na mesma situação que a gente no momento, então a gente tem esperança de que as coisas deem certo, mas o Fluminense precisa fazer a parte dele primeiro, para não ter que ficar contando com a possibilidade dos outros clubes fazerem campanhas ruins também. A gente viu que o Vasco voltou a ganhar, o Grêmio voltou a pontuar também. A gente não pode deixar esses times se distanciarem do Fluminense para a gente não ter nenhum problema lá na frente e conseguir sair dessa zona de rebaixamento o mais rápido possível. Me fala aqui o que você achou da contratação do Nonato, qual a sua perspectiva aí para o trabalho do Mano Menezes, um trabalho que está começando. Eu já falei no outro vídeo, o Mano Menezes não faz milagre, ele vai ter pouquíssimo tempo para trabalhar de novo, então a gente não tem como esperar um time totalmente diferente, fazendo coisas muito além daquilo que a gente viu fazendo no primeiro jogo, mas gradativamente o time vai melhorar e a gente vai sim conseguir sair da zona de rebaixamento. Deixa seu like, seu comentário, e se você assistiu esse vídeo aqui até o final, muito obrigado e até a próxima.